Muito bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cauã, sou professor de geografia de vocês. Então eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre o desenvolvimento da Atlético Paranaense, que é um tema bem legal, porque dá para a gente abranger bastante coisa, assim por dizer. Então eu quero começar trazendo para vocês o seguinte: então, o estado do Paraná é um estado muito grande, então cada cidade ele tem a sua característica única, uma coisa aqui do Paraná. Como sendo um estado muito grande, cada região ali fica num planalto que eu vou explicar mais para frente, então vamos acalmar aí, então vamos pular os temas. Mas, como por exemplo, uma cidade de Curitiba, uma cidade de Paranaguá, ou até mesmo Londrina aqui, é uma cidade que cada uma vai ser a característica. Então, se você viajar para uma cidade, você nunca vai ver uma paisagem igual. É uma coisa muito legal do nosso estado, por ser um estado tão grande, tão rico de cultura, nunca vai ser igual, é uma coisa muito legal do nosso estado, né? Então, eu quero que vocês pensem as cidades como se fossem os filmes de ficção científica, ou até mesmo jogos, como por exemplo Minecraft. Cada região tem o seu bioma, tem a sua característica única. Então, as cidades são basicamente como biomas de um jogo de videogame, ou como cidades de ficção, como um Duna, como um Avatar, que é um outro planeta. Então, cada ali vai ter a sua característica única, uma coisa que enriquece o lugar. Então, como eu aqui um jogo chamado Red Dead Redemption, como aqui pode ver aqui no vídeo, ele se passa ainda antes da evolução industrial, então ele tem essa paisagem mais limpa, um clima ali de chuva, que vai sendo aqui na imagem, que é um clima bem mais, como posso dizer, bem antes das construções, um clima mais limpo, e aqui já tem um clima de duna, que é um ambiente mais de deserto, bem mais quente, assim por dizer. Como foi para vocês? Cada obra, cada lugar vai ter a sua característica, que é a característica do lugar por ser um deserto. Então, passando aqui adiante, a gente vai ter os objetivos aqui da aula, que vai ser o quê? Então, o objetivo aqui é compreender essa estrutura geomorfológica, que é o que vocês saem daqui sabendo de tudo, que é uma forma bem legal de vocês gravarem isso na cabeça, não só decorar, para que vocês gravem a maior parte do conteúdo possível, tá? Que é um conteúdo muito legal. E também a gente vai falar um pouco sobre o solo, sobre as águas, que é uma coisa muito importante aqui para o estado do Paraná, porque sem dúvida, sem o solo, sem essa quantidade que a gente tem aqui, talvez o estado não se desenvolvesse tanto, que é uma coisa única aqui no nosso estado do Paraná, tá? É uma coisa que enriquece nós aqui. Então ele também vai relacionar esse meio físico com a agricultura e a mecanização, que é uma coisa também que faz parte do nosso cotidiano aqui do Paraná, porque assim por dizer, eu acho que a maior parte aqui é sobre essa mecanização e agricultura que a gente tem aqui no estado. Então, dando sequência aqui agora, a gente vai falar sobre o relevo integral, que é uma coisa bem, como pode dizer, é uma coisa até que difícil de gravar, mas no começo a gente vai engateando e vai dar sequência nisso. Então, por exemplo, a gente tem a Serra do Mar, o primeiro planalto, o segundo planalto e o terceiro planalto. Então, passando aqui adiante, para que vocês vejam aqui na imagem. Então, o primeiro planalto ali é aquela parte mais laranja escura, que é ali a região litorânea, que então a gente tem aquelas rochas metamórficas, né, que é uma coisa que só tem ali naquela região. Tem o segundo planalto, onde tem essas rochas sedimentares, e até por isso dessa cor, que fica bem na região de Ponta Grossa ali mais ou menos, que é onde tem aquele parque nacional, onde tem aquela rocha que parece um pedaço de frango, que é bem legal, é muito turístico, onde tem o gato do Pagre, né, que essa região que parece mais posso dizer, vocês gravarem bem, tipo aqueles desertos dos Estados Unidos, do Texas, que é aquela cor mais laranjada. Então ali por isso tem essa cor. E também a gente tem o terceiro planalto, que é onde tem essas rochas vulcânicas e basálticas. Que é aí que eu falar para vocês, eu vou dizer aqui particularmente na parte minha, que é onde eu mais gosto, que é uma coisa que é muito enriquecedora, tem muita coisa que dá para explorar lá, tá? Fazer trabalho de campos lá é muito legal, eu já fiz alguns com a minha faculdade, que eu acho sensacional, que enriquece mesmo o seu conhecimento, é uma coisa muito legal. Porque eu não vou pular, eu não vou adiantar os temas, mas é uma coisa que eu posso dizer para vocês, que o Círculo Planalto, para a gente ter essa terra roxa, né, essa terra roxa entre aspas, tá pessoal? Porque não chega a ser roxa, mas está ligado totalmente a essas rochas vulcânicas basálticas, tá? Então, passando a sequência aqui, a gente vai ter, como eu disse anteriormente, o litoral Serra do Mar, que é aquela planície costeira, né, que é aquela primeira ali perto da região. Tem o Rio Planalto, que é em Curitiba, que é aquele terreno mais cristalino, mais elevado um pouco também, que quando a gente está descendo a serra lá para Curitiba, entope os ouvidos. Então a gente tem o Segundo Planalto, que é como eu disse anteriormente, que é a região de Ponta Grossa, onde tem um parque ali, né? E também tem o Terceiro Planalto, que é Guarapuava, ali no oeste, e o Planalto basáltico. Então, passando aqui adiante, a gente vai começar a entrar na questão da terra roxa, que, como eu disse anteriormente, é uma questão bem legal,
que por conta dessas rochas basálticas que com o tempo foram se decompondo aqui na região, acabou criando a nossa terra roxa. Então, uma pedra aqui teve origem vulcânica de decomposição do basalto, que é uma parte bem legal aqui da nossa história do Paraná, tá, pessoal? Então, a gente tem o nosso solo é fértil e alta produtividade. E eu quero que vocês entendam como isso impacta a nossa paisagem também. Porque se não fosse esse solo fértil e muito você planta e cresce, que é essa propaganda, tá, do estado do Paraná, que você plantava e crescia, por isso que vem muito imigrante para cá. Como isso impacta na paisagem? Por exemplo, como teve bastante imigração para cá, começou a vir bastante gente, começou a ter construção de casas, mercados, escolas, prefeituras. Então isso é uma coisa que impacta diretamente, não impacta. Então essa terra roxa impactou diretamente na questão da paisagem aqui paranaense. Então, também tem a questão da mecanização e relevo ideal para tratores. Que também foi outra coisa que também fez bastante gente querer vir para o estado do Paraná, ter a sua fazenda, ter a sua plantação, não seja do que for, porque o nosso solo aqui é muito bom para isso, é muito propício para isso. Porque além do solo, aí também tem a questão do que? As estações do ano. Aqui no estado do Paraná, as estações do ano são muito bem definidas. Embora esteja mudando um pouco hoje em dia, mas a gente continua muito bem definido. Então, verão é verão, inverno é inverno. Então, as pessoas conseguem se programar certinho para saber quando vai ter mais uma frente fria, uma frente de calor, quando vai ter mais chuvas, tá? Então, é uma coisa assim que é muito nossa aqui do Paraná. E também tem toda a produção de grãos. Então, a gente tem a produção de pó de soja, milho e trigo. E tem, por exemplo, a capital, que já foi, né, a capital mundial do café, que é Londrina, na minha cidade, que ali na década de 70, 80, foi a capital mundial do café, até que teve aquela geada e, né, acabou com tudo, mas foi a capital mundial do café, tanto que hoje em dia, na bandeira, o time de Londrina tem uma camisa inspirada no café, tem um símbolozinho do café. A cidade é quase inteira ligada ao café, porque aí, como a gente teve um período, né, com essa muito plantações de café, ficou muito marcada na história da cidade mesmo. Então é uma coisa que eu quero que vocês lembrem, que impacta mesmo de verdade. Então, passando aqui adiante, a gente vai ter a foto da terra roxa, né, entre aspas, porque você pode ver aqui na imagem, você pode ter lembrado do açaí, né? O açaí mesmo tem mais ou menos essa coloração assim, mais roxeada, né, um pouco mais vermelho escura, mais vinho assim, por dizer. Mas a gente chama aqui um Paraná encarecidamente de terra roxa, que é uma parte bem legal aqui do nosso estado, né? Então vocês podem visualizar aqui. Então, dando sequência aqui agora, a gente vai falar sobre a geografia do Paraná, que é uma coisa muito importante, uma coisa que mais para frente vai ficar mais compreensível para vocês, que a gente vai entrar nessa questão das usinas hidrelétricas que a gente tem aqui. A gente tem lá também, aqui perto de Londrina também tem uma chamada ali Boecatu também tem uma, né? Mas aqui a gente tem um mapa de geografia. Então aqui a gente tem os principais rios aqui do Paraná. Então a gente tem aqui o Rio Iguaçu, o Tibagi, o Ivaí, Piquiri e também, eu acho que o mais famoso, né, é o Paranapanema, que todo mundo acho que conhece, é um rio bem famoso aqui na região do Paraná, né? Então, dando sequência aqui, a gente tem também a energia e o desenvolvimento, que eu acho que é uma coisa que andam juntas, assim por dizer, principalmente aqui nessa parte, né, de Itaipu, que eu acho, sinceramente, que é uma das maiores acertos que a gente tem aqui no Paraná, que é, querendo ou não, a usina de Itaipu. Então essa aqui é uma foto da usina de Itaipu, tá? Então ela produz energia limpa e renovável, né, por enquanto, porque eu falo entre aspas por enquanto, porque a gente lida com água e a gente não sabe, né, quanto tempo vai durar essa quantidade de água enorme que a gente tem aqui. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem a usina de Itaipu, e você vai perguntar, nossa, mas é aquele carro ali, aquele carro é o quê? Basicamente é só, não sei se vocês conhecem, eu também sou muito jovem, mas acho que vocês são mais do que eu, e eu gosto muito de carros, então eu sei o que é. Aquele ali é um Gurgel Itaipu 400, é um modelo criado para apenas para a usina de Itaipu. E a Gurgel é uma marca brasileira de carros, tá, pessoal? Então ela ficou bem famosa ali, quando o Brasil ainda produzia carros, tá? E você fala, mas é só um carro normal, professor. Não é. Como eu disse, desenvolvimento e energia andam juntos. E em Itaipu fez sentido ter esse carro. Por quê? Esse carro, pessoal, ele era 100% elétrico. Nessa época aqui, ó, se eu não me engano, em 1970, 1980, ele era 100% elétrico, pessoal. E muito antes de Elon Musk, muito antes de BYD, o carro era elétrico. Então o pessoal usava ali na usina de Itaipu o carro para apenas levar funcionários, igual a gente está vendo. Ele tinha espaço para levar ferramentas, fazer manutenção.
Então, como ele não tinha uma autonomia igual os carros de hoje, como assim por dizer, ele não tinha como andar na rua, pessoal, não tinha posto para abastecer igual tem hoje em dia. Então eles usavam ele na usina, usavam ele fazer manutenção dos equipamentos. Tá? É uma parte bem legal. Como eu disse, a energia e o desenvolvimento sempre andam juntas. A minha percepção é essa, que sem uma e sem a outra eles não conseguem andar. Então acho que é uma parte muito importante aqui do estado do Paraná e também faz questão com a paisagem. Então, a usina de Itaipu acaba impactando bastante a questão de paisagem e também, hoje em dia, virou para a gente um pouco turístico lá em Foz do Iguaçu, ali, né? Um pouco fora de Foz do Iguaçu, mas ainda faz bastante sentido ali. Então, essa foi a aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, porque eu tentei fazer de uma maneira mais clara possível para que vocês tenham compreendido o conteúdo que eu apliquei. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.